Tragédia na Líbia. O que diz a doutrina espírita sobre os flagelos destruidores? Vamos falar sobre isso? Então, se você já está aqui dentro, está assistindo a abertura, vamos falar agora desses flagelos. Se você não me conhece, meu nome é Anderson Gomes, você está no canal Aprendendo sobre Mediunidade. Veja, meus amigos, o que eu vou falar aqui para vocês é uma posição da doutrina espírita de um livro lá que foi escrito em 1856, mais ou menos, com consulta dos espíritos. Então é uma visão oficial da doutrina espírita, não é a minha opinião particular, é o que Kardec escreveu baseado na visão dos espíritos superiores. Então veja, nós vimos aí o que aconteceu na Líbia, de todos os eventos climáticos, e não só na Líbia, tivemos aqui no Rio Grande do Sul, aqui do ladinho, né, aqui no Brasil, e eu não vou dizer que me sinto agradável com essas situações, porque não, ninguém se sente agradável com tragédia, e até é muito difícil você arranjar explicações para isso e justificar, né? Mas eu costumo dizer que o clima é só o clima, ele não é bom nem mal. Do mesmo jeito que um dia de sol pode estar muito bonito, ele pode se modificar e virar algo terrível, né? Uma tempestade, e simplesmente aquilo não tem, a gente não vê muita razão de ser nas coisas. Mas existem algumas explicações baseadas na doutrina espírita. Então eu estou aqui nas minhas mãos o Livro dos Espíritos, e no Livro dos Espíritos tem uma parte, um capítulo chamado Lei de Destruição, que fala sobre guerra, flagelos destruidores e outras coisas. E lá tem esse subtítulo Flagelos Destruidores. Tem aqui, por exemplo, a questão 737. Kardec pergunta aos espíritos: com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio de flagelos destruidores? Aqui eu teria até uma observação, um pitaco aqui na pergunta de Kardec. Porque ele considera que Deus atinge. Eu não concordo com esse posicionamento. Por mais que seja Kardec, eu não concordo, porque Deus não tem a intenção de nos atingir com flagelos. Os flagelos existem porque existe a natureza. Às vezes mobilizada até pelo próprio mau uso dos recursos do ser humano, os fenômenos climáticos acontecem, tá? Mas olha o que ele diz aqui, né? Com que objetivo Deus atinge a humanidade, ou seja, permite, né, esses flagelos destruidores? Olha o que ele diz aqui: para fazê-la avançar mais depressa. Não vos dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos que adquirem a cada nova existência um novo grau de perfeição? É preciso ver o fim para lhe apreciar os resultados. Não os julgais senão sobre o vosso ponto de vista pessoal, e os chamais de flagelos por causa do prejuízo que vos ocasionam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para alcançar mais profundamente uma ordem melhor das coisas. E em alguns anos, o que exigiria séculos. Tá? E ele questiona de novo na 738. Deus não poderia empregar para aprimoramento da humanidade outros meios senão os flagelos? Em vez de essas tempestades, terremotos, vulcões? E ele diz aqui, sim, Deus já usa. Ele diz aqui, e o emprega todos os dias, visto que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal, e que o homem não aproveita. É preciso, aqui eu não concordo com essa parte, castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir sua fraqueza. Então veja aqui que tem umas partes que eu não concordo aqui com certas aplicações das palavras, talvez seja problemas de tradução, sei lá, mas realmente eu não concordo, porque ao mesmo tempo que se fala lá em Deus amor, aqui fala sobre castigo, e isso não está combinando, tá? Não está combinando aqui com a expressão do que é Deus, aqui no início do livro, tá? Porque Deus realmente, a gente sempre fala isso aqui no canal, Deus não tem o objetivo de castigar as pessoas, tá? Os eventos acontecem, tá? E se existe essa destruição, a partir do momento que se destrói, pode-se construir melhor, pode-se melhorar tudo. E vocês já observaram o que acontece quando ocorrem esses eventos, sejam climáticos, de guerra ou de situações de necessidade? Vocês já perceberam o que acontece com o ser humano? Por exemplo, na pandemia, muita gente ficou introspectivo e passou a pensar sobre a sua vida e como melhorar a sua vida. Alguns levaram isso para um lado pessoal e, em vez de melhorar, resolveram decair, né?
No caso desses flagelos, no caso da destruição, vocês já perceberam quantas campanhas se mobilizam para ajudar o próximo? Quantas pessoas se sensibilizam com as situações? Quantas famílias que às vezes estavam separadas e se unem? Quantas pessoas que às vezes tinham raiva do vizinho ou de outra pessoa e naquela situação da necessidade de se salvar a própria vida, se melhorar, muda o humor, muda o tipo de situação que a pessoa vive, ela passa a ter um olhar mais humano. Por quê? Por causa da tragédia. Porque o ser humano ele se une na tragédia. Quando existe esse tipo de ocorrência, ele resolve esquecer as diferenças, as problemáticas, esquecer a ganância ou qualquer outro tipo de sentimento negativo e ele se concentra no ajudar, ele se concentra no auxiliar. Então eu vejo este ponto como o ponto mais importante. Eu não vejo nem a questão material. A questão material, naturalmente, tudo vai ser reformado, tudo vai ser reconstruído e, quiçá, né, tomara melhor do que era, com mais estrutura, com mais capacidade, com mais proteção, para que novos eventos climáticos não causem tantos problemas, mas a gente sabe, entende, que existem eventos que são tão severos que até construções muito fortes não resistem, construções milenares, né? Mas o que a gente torce é para que tudo que ocorre nessas situações, que a gente possa olhar para frente com um olhar diferente, não com o olhar da perda e principalmente não olhar com esse olhar de castigo. Essa situação aqui de o olhar do castigo eu acho terrível, porque você começa a pensar assim nas crianças, nos idosos, nas pessoas necessitadas, naqueles que moram em casas assim muito simples, que qualquer vento que bate já afeta. Eu não vejo Deus como uma figura que está lá de cima olhando, olha, agora eu vou fazer isso aqui, vou varrer essa área, principalmente áreas de pessoas simples. Então eu acho que é um pensamento que não cabe na visão de Deus. Deus não quer isso, Deus quer que a gente melhore. Se ocorrem os eventos naturais, nós precisamos correr atrás para poder suplantar isso, melhorar disso, né? Ele até fala aqui numa pergunta, mas nesses flagelos o homem de bem sucumbe como o homem perverso, isso é justo? Kardec fala aqui, pergunta isso. E ele diz aqui, durante a vida o homem relaciona tudo com o seu corpo, mas depois da morte ele pensa de outra forma. E como já dissemos, a vida do corpo é pouca coisa. Veja que aqui o espírito está olhando da perspectiva do espírito e não da perspectiva material. Para o espírito imortal, vidas e vidas são a vida física, mas ele olha do olhar da vida eterna. Nós temos que compreender esse lado, tá? E ele diz aqui, um século do vosso mundo é um relâmpago na eternidade. É isso que ele fala aqui, porque a vida que perece hoje reencarna amanhã. E essa que pereceu hoje já pereceu em outras vidas também, tá? Mas veja que tudo tem um passo. Não vai ser fácil assim para a gente entender esse aspecto da eternidade do dia para a noite. Então a gente tem que ter até muito cuidado com os argumentos, porque principalmente no momento que as pessoas estão sensibilizadas, ninguém vai querer entender por esse aspecto. A pessoa primeiro quer entender que, poxa, eu perdi o meu ente querido. Então a gente tem que ter muito cuidado na compreensão disso, que é uma compreensão para longo prazo, tá? Mas a ideia, meus amigos, foi apresentar uma parte bem básica, e tem mais coisas para ler aqui, tem mais perguntas, da 737 vai até a 741, falando sobre esses flagelos aqui, tá? Então é só uma ideia básica do pensamento da doutrina espírita sobre essa questão dos flagelos. Então, meu amigo, se você gostou do vídeo para compreender um pouco mais isso dentro da visão da doutrina espírita e até da minha opinião particular, que não é especificamente, né, a visão da doutrina espírita, eu sempre falo isso, separem o que é Kardec e o que não é. Se é a sua opinião, você pode dar a sua opinião. Kardec é Kardec, está ali escrito. Então, meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço, muita paz, muita luz. Até a próxima.